Bom, imagina a situação de um cara que ele já tem que ser responsável desde cedo, porque ele não só cuida da casa dele, como ele também é faxineiro de meio período. Só que um certo dia, ele acabou recebendo um convite de faxina em uma casa de luxo, que ele chegando naquela casa, ele acabou descobrindo que a menina que mora lá é basicamente sua colega de turma. E o detalhe é que ela age de maneira fofa e amigável na frente de todo mundo, quanto na verdade, ele acabou descobrindo que essa garota não é nem um pouquinho fofa e organizada. Na verdade, ela é bem porquinha, tanto que ninguém imaginaria isso conhecendo ela só por aparência. E sim, hoje eu vou falar mais uma vez do mangá Hima-ten, que agora o protagonista, ele é obrigado a praticamente manter esse segredo dessa garota, o que consequentemente vai fazer eles ficando mais próximos. Mas é aquilo, se você curte conteúdo de mangás e anime, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? Hype esse vídeo se vocês querem que eu continue trazendo Hima-ten por aqui. Mas enfim, né, continuando com o assunto, e esse mangá começa com um comercial de TV falando que a Himari chegou com novidade. E essa empresa ela é de maquiagem e a dona é conhecida como Himarin. E logo no começo já é mencionado que ela tá no ensino médio e já é presidente de uma empresa. Isso é muito impressionante para uma garota tão jovem como ela. Uma modelo, dono de uma empresa nessa idade, eu acho que nem precisava mais estudar. Só que não é o caso dela porque ela estuda, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Só que depois desse comercial é quando apresenta nosso protagonista, que ele se chama Tenichi Iemori. E ele conta que tem um emprego de meio período como faxineiro. E sim, mesmo sendo um garoto, ele tem um emprego como faxineiro, porque parece que isso não é tão comum assim no Japão. E ele explica um pouco do seu trabalho, que ele tem que limpar, lavar roupa e até cozinhar às vezes. E parece que ele realmente leva o seu trabalho muito a sério, porque ele trata a casa que ele vai limpar como se fosse a dele mesmo. E o Iemori, inclusive, ele é muito bom em fazer esse serviço. Ele leva isso tão a sério que ele trata a casa das pessoas como se estivesse limpando a dele mesmo. E ele deixa a casa das pessoas um brinco que dá pra perceber o quão limpo ficou. E seus clientes são basicamente amigos da sua mãe. E ele faz esses serviços 2 vezes por semana e faz tudo sozinho. Apesar de tudo, ele gosta do serviço, ele é uma pessoa muito energética. Mas enfim, depois disso ele termina o serviço, pega o metrô e vai pra casa, e chegando lá, mostra que ele também é responsável pela própria casa. Logo quando ele chega em casa, sua irmãzinha mais nova, chamada Mikoto, já pede pra ele ajudar ela com os deveres de casa. E o Iemori fala que ajudaria ela depois que ele fizesse o jantar. Ou seja, além dele estudar, trabalhar, quando ele chega em casa, não tem jantar pronta. É ele que ainda vai fazer, o cara é o homem da casa. E ele também tem um irmão mais novo, apesar de não focar tanto nele. Só que nesse instante é quando chegou a mãe dele e entregou uma correspondência que chegou pro Iemori. E era a chave do próximo apartamento que ele ia arrumar. Que os irmãos dele ficaram preocupados, porque se ele pegar outra casa, ele vai ficar sem tempo depois que ele começar a fazer o curso. Mas tem um motivo muito nobre pra ele estar trabalhando que nem louco. Ele precisa juntar 672 mil ienes, que é mais ou menos 23 mil reais, porque o objetivo dele é juntar esse dinheiro para pagar a faculdade. Então o motivo dele trabalhar tanto assim tem uma grande motivação por trás. Eu achei bem maneiro ele ser tão jovem assim, já pensar desse jeito, tá ligado? E ainda bem que os irmãos reconhecem o esforço do cara. Tanto que a Mikoto, ela até se oferece para ajudar na limpeza. Só que o Iemori fala que tava tudo bem e que ele dava conta. O maluco realmente é brabo. Mas beleza, depois dessa parte eles vão jantar e ele tinha ido pro quarto estudar e fala para eles lavarem os pratos. E pelo menos isso, é o mínimo que eles podem fazer é manter a casa limpa. Só que no dia seguinte ia começar um novo ano letivo e ele estava entrando no 2º ano. E ele viu que a chave que ele recebeu para limpar a nova casa era um cartão magnético, ou seja, era uma casa de luxo. Então ele estava muito curioso para saber como que era esse lugar. Mas enfim, finalmente chegou o dia de começar as aulas. E então que ele descobre que ele está na mesma turma de uma garota chamada Kanai. E eles já se conheciam, apesar que ele estava meio surpreso. Até porque eles não estudam juntos desde o 2º ano do fundamental. Então ambos estavam bem felizes por estarem juntos novamente. E parece que o Iemori também estava bem empolgado, apesar que ele não tem muito tempo, mas pelo menos ele ia ver ela com mais frequência, o que faz parecer que ele tem uma quedinha por ela, mas vamos deixar isso mais pra frente pra saber se é isso mesmo. Ainda não dá pra bater o martelo e ter certeza. Mas enfim, nesse instante é quando chega a professora e fala que tem uma nova aluna transferida chamada Himari Yoshino. E sim, essa aluna é a famosinha presidente da própria empresa. Ela acabou de chegar nessa escola e a turma ficou louca, afinal ela é bem popular. Então a professora fala que o Iemori, ele ia ficar responsável por ela, porque essa professora, ela tem uma certa confiança nele, saca? Aparentemente o histórico escolar do Iemori é muito bom, tanto que a professora empurrou ele para ser o representante de sala. E a Kanai, que é amiga dele que eu falei anteriormente, vai ser a vice. Algumas garotas ficaram com inveja porque elas queriam ser responsáveis pela Himari, mas a professora só fala que elas só arrumariam confusão. Então ela realmente só confia no Iemori para isso. E como a professora deixou ele responsável, ela mandou a Himari sentar perto dele. Então ele deu uma pesquisada rápida sobre essa Himari e descobre que ela tem 800 mil seguidores no Instagram. Ela é bem famosa mesmo, eu até acho que
ela divulga tigrinho. No intervalo, a mesa dele estava lotada porque as pessoas ficaram ali rodeando ela. Todos estavam um pouco curiosos, saca? E eles trocam ideia por um momento e a Himari acaba comentando que ela não quer que fique tomando conta dela. Pra ela tava tranquilo se virar sozinha, que era pra ele não se preocupar com o que a professora pediu, saca? Apesar que quando eles mencionam como que cada um chamaria um ao outro, a Himari disse que ele poderia chamar ela pelo primeiro nome. Só que o Iemori fala que eles não são tão próximos pra chegar nesse nível ainda. E ela já começou a zoar ele falando que já imaginou que ele não tinha essa coragem. Aparentemente, ela é uma daquelas garotas que gostam de tirar onda, saca? Só que depois ficou por isso mesmo, e como era o primeiro dia de aula dela, a Himari veio transferida de outra escola, então ela não tinha livros ainda. Então ela pediu pra ele compartilhar o dele com ela. E a Himari parece ser uma garota delicada e gentil. O Iemori tava achando ela bem legal, apesar que ela tava zoando ele um pouco. Só que nesse instante a Himari começou a espirrar porque ela tava tendo uma reação alérgica. E lembre-se disso porque vai ser importante mais pra frente. Vocês vão entender por que ela tá desse jeito. O Iemori acha que a casa dela deve ser bem de boa porque ela é meio riquinha. Só que depois disso chega o intervalo e a Kanai vai falar com ele, que se ele precisasse de ajuda com a Himari, era só falar com ela, que ela ia ajudar ele na medida do possível. Só que ele fala que tava de boa porque a Himari tinha falado que ela se virava sozinha. E foi nessa hora que explica que ele só virou representante porque a professora jogou essa responsabilidade pra ele. E anteriormente, ela também fez ele trabalhar pra ela. E ele nunca tinha recusado esse tipo de serviço porque ele gosta de ajudar e de se sentir útil pra alguém. E por falar nela inclusive, nesse instante, ela veio puxar a orelha do Iemori, porque ela tinha falado pra ele ficar de olho na Himari e ela tava causando tumulto na cafeteria. E tava todo mundo ao lado dela tentando puxar assunto ou pedindo autógrafo, falando que usa a maquiagem dela tava uma zorra. E por conta disso tava gerando um grande tumulto. Então Iemori, ele teve que tirar ela daquela confusão já que a professora pediu. E a Himari, apesar de zoar ele, ainda assim ela agradeceu, porque é muito provável que ela tava atrapalhando as amigas dela por conta do tumulto. Então foi bom ele ter tirado ela dali. Até porque a Himari, ela não sabe dizer não e também gosta de ficar ouvindo os elogios das pessoas. E também que elas gostam da maquiagem dela, saca? Isso de certa forma deixa ela orgulhosa. Isso não tem muito a ver com ela gostar de fama, mas sim ser reconhecida pelo bom trabalho. Só que depois disso tava perto do almoço acabar e como o Iemori tava sem tempo, porque ele teve que correr pra ajudar a Himari, ele vai comer ali na mesa dele mesmo, porque ele levou a própria marmita. Só que ele teve que dividir com a Himari porque ela roubou do prato dele. Porque apesar que ela já tinha comido, a marmita dele parecia deliciosa. E a Himari também adora comida caseira. Só que depois dessa interação, né, eles conversaram ali um pouco e é quando o Iemori bate o martelo. Ele realmente achou a Himari uma boa pessoa. Ela brinca e zoa ele um pouco, mas dá pra ver que é na amizade, ela nunca maltratou ele. Ele até lamenta um pouco porque ele acha que depois que ela já tivesse adaptado na escola, eles não vão conversar mais tanto assim. Mas estava tudo bem, né? Ele não tinha tempo pra ficar pensando nisso. Porque chegou o momento dele fazer faxina naquela casa que ele foi contratado. E ele chega nesse prédio e ele é enorme, então dá pra ver que é realmente de luxo. E chegando no apartamento, ele é incrível, só que ele parece um chiqueiro. Roupa jogada pra todo lado, a pia cheia de louça, as sacolas de lixo não tinha nem onde colocar. Então o Iemori, ele tinha muito trabalho a fazer. Ele ficou até motivado pela história da Himari porque ela é bem independente. Então focado nisso, ele tinha muito serviço pra fazer. E como ele tinha chave de acesso, ele entrou mesmo sem ter ninguém no apartamento. Entretanto, nesse instante, é quando chega a pessoa que mora na casa. E quando ele vai ver quem que era essa pessoa, ambos tomam um susto. Porque na verdade, foi a Himari que contratou os serviços dele. Os dois ficaram bem surpresos porque o Iemori estava na casa dela. E foi então que a Himari descobriu, né, que o faxineiro da casa dela era o Iemori. E como ele descobriu, né, como era a casa dela, a Iemori acha que a vida dela acabou. Porque isso é uma vergonha pra imagem dela, saca? Mas foi então aí que ela explicou que quem contratou os serviços dela foi a tia. E no papel tava escrito Nanako, por isso que ele nem desconfiou que era a casa dela, saca? E essa tia, apesar de ser responsável pela Himari, ela mora sozinha, já que ela mesma paga o aluguel, então essa tia só cuida dela entre aspas, saca? E tá tudo certo, porque no fim das contas, ela trabalha duro, então ela tem esse direito. E lembra que eu tinha falado pra não esquecer que ela é alérgica à poeira? Agora basicamente explica por que ela tá espirrando tanto. A casa da garota é um chiqueiro total, mas agora não tem jeito, né? Porque a Himari acabou virando um dos clientes do Iemori e acabou mostrando que aquela coisinha bonitinha na verdade é bem porquinha. Com certeza o colega de classe ver como ela é atingiu seu orgulho, mas é quando ele começa a conversar com a Himari como que vai ser o contrato dele entre aspas. E ela pretende contratar os serviços dele 2 vezes por semana, por volta ali de 3 horas cada vez que ele for na casa dela, e que ela tava contando com ele pra ser faxineiro dela. E pro Iemori não tinha nenhum problema quanto a isso, mas ele perguntou se ela não se sentia incomodada de um cara da mesma turma ficar indo na casa dela. E é meio engraçado porque ela surtou e fala que claro, mas não importa porque a vida dela já acabou. Então é só contratar outra pessoa, mas pra Himari nem adianta mais. Até porque o Iemori já viu o desastre que é a casa dela. Meio que esconder isso a essa altura nem
faz mais diferença, saca? E mesmo que ele tenha dito que não vai espalhar nenhuma fofoca, ela não acredita 100% nele. E ela se importa muito com a imagem dela, porque no fim das contas, ela é uma presidente de uma empresa de maquiagem. E sendo o rosto da empresa, o que será que iriam pensar dela se visse que ela é assim? Principalmente se descobrisse que ela é uma falha como garota. E ela dá um ultimato nele falando que vai contratar os serviços dele, mas se escapar qualquer fofoca dali, ela vai acionar os advogados dela. O que o Iemori, vendo ela desse jeito, nem pareceu aquela garota fofa que tava implorando pra ele emprestar um livro pra ela. E a Himari ainda tira uma onda com a cara dele, mesmo que sem intenção, porque ela fala que não sabe como ele se sente, mas ela tem certeza que ele não seria alguém que tentaria alguma coisa estranha com ela. Ela praticamente falou que ele não tem culhão pra nada do tipo, tá ligado? Que ele até achou inclusive a atitude dela bem arrogante. Toda vez que ela age meio que dessa forma, ele acaba pensando isso dela. Apesar que ele não fala diretamente, só fica ali na imaginação. Só que de qualquer forma, ela duvida um pouco da capacidade do Iemori, porque ele é só um estudante, como assim ele já manja de faxina, saca? Só que ao invés de falar o quanto ele é bom, é melhor mostrar, não é mesmo? Então Iemori só pergunta o que ela queria que ele fizesse na casa. E ela fala que ele tinha que fazer tudo, tirar o lixo, lavar roupa, especialmente a arrumação, porque aquele lugar é tão grande que ela não consegue cuidar dele sozinha. E ela fala também que tem uma alergia terrível à poeira. Mas o Iemori fala que se ela tá duvidando dos serviços dele, ele acabou dando uma lanterna ali pra ela que emite uma luz verde, que basicamente ela mostra toda a poeira que não conseguimos ver a olho nu. Então depois que ele terminasse o serviço, ela poderia conferir por si mesma. Então ele até deu um exemplo agora pra mostrar pra ela como que tá antes da limpeza. E quando ela usou aquela luz verde, ela ficou em choque porque ela viu quão tava sujo aquele lugar. Até se surpreendeu que ela tava andando em cima daquilo. E ele fez isso porque como a Himari tá pagando, ele quer que sua cliente saia satisfeita. Além que ele se orgulha de si mesmo por fazer um bom serviço, saca? É engraçado porque ela trata ele igual empregado. Ela pega a lanterna ali e fala que vai conferir depois. Então é quando a Himari fala pra ele fazer logo a limpeza porque ela não queria contratar nenhum desleixado. Então o Iemori ele ia começar pela cozinha, só que além daquilo tomar bagunça, não tinha um prato limpo sequer. Aparentemente a Himari usa tudo até não ter mais o que usar. E talvez ela nem lave quando suja, porque ela costuma comer fora. Ou seja, pode ser que essa cozinha esteja assim desde sempre. E é engraçado porque parece que o Iemori ele gosta de limpar, porque quando ele viu aquela cozinha toda suja, ele ficou empolgado pra limpar, então ele queria começar logo. Então ele já ia começar o serviço enquanto a Himari ia ficar no quarto fazendo os deveres dela. Então até aí basicamente tava tudo certo, só que o Iemori acaba indo no quarto dela pra ir fazer uma pergunta. Só que ao invés do cara bater na porta antes de entrar, o cara não fez isso. E foi justamente no momento que ela tava se trocando, e aí é vacilo, né? Dessa vez, inclusive, ele teve um pouco de culpa. Ele até pediu desculpas e saiu do quarto e fala que não viu nada. Apesar que eu acho que ele viu sim. Mas ele tinha ido perguntar onde que ficam os produtos de limpeza, porque na cozinha não tinha nenhum. Só que a Himari comenta que não tinha nada dessas coisas em casa, então falou pra ele ir comprar. E acabou dando pra ele 10.000 ienes, que é mais ou menos 340 reais. E fala pra ele comprar o que precisa pra limpar e também pra comprar o almoço pra ela. Algo que tivesse frango na receita. O Iemori até ficou surpreso, né? Porque 10.000 ienes é muita grana. Só que antes do Iemori ir comprar as coisas, ela fala pra ele dar o celular dele pra ela. Pelo menos enquanto ele estiver trabalhando naquela casa. Até porque ela não quer que ele fique tirando fotos escondidas. E também porque ela não confia tanto assim nele ainda. E até que o Iemori ficou de boa, ele deu o celular dele pra ela enquanto ele estivesse lá. E sendo bem sincero, depois que o Iemori foi fazer as compras, a Himari tava morrendo de vergonha. Até porque na escola ela tinha falado que ninguém precisava cuidar dela. E justamente a pessoa que ela tinha falado isso viu como ela é desastre em casa. Meio que aquela marra toda foi por água abaixo. Só que o Iemori, ele nem tava ligando pra isso, porque tudo que ele pensava é que fez besteira. No fim das contas, ele tem que lembrar que tá na casa de uma garota. E aquela casa é da ídolo adolescente Yoshino, mesmo que não pareça, sendo sincero. O Iemori até pensa que pra alguém que gere uma empresa, ela conseguiria sim limpar aquela casa. Mas dito isso, né, ele foi fazer as compras e volta pra falar com a Himari. E dessa vez ele bateu na porta e esperou até que ela pudesse responder que ele pode entrar. Dessa vez o cara fez corretamente. E a Himari tava no telefone, aparentemente resolvendo alguma coisa da empresa, só que depois que ela permite que ele entrasse, ela tava de uma forma bem diferente, porque ela tava bem casual e sem maquiagem, que o Iemori nem conseguiu disfarçar o que ele tava vendo, ele tava muito surpreso de ver ela assim. E ela fala que em casa não tem por que usar maquiagem, e além do mais, se ele vai trabalhar na casa dela, ele tem que se acostumar com o pior que ela tem. O que eu achei engraçado, porque se ela acha esse o pior dela, mas ela tá mais bonita que a versão anterior, como ela costuma ficar na escola, saca? E esse também é um segredo dela que ela não quer que ele espalhe. E o pior que o Iemori, ele também concorda que esse com certeza não é o pior dela. Mas já que o Iemori terminou o serviço dele, a Himari sai do quarto levando a lanterna pra conferir. E sinceramente, nem precisava da lanterna, porque só olhando dava pra ver que tava um brinco. E engraçado é que ela tava mesmo caçando a poeira o mais minuciosamente possível. Não porque ela duvidava
duvidava dele, mas sim porque ela também estava surpresa. E o pior que o Iemori fala que foi difícil fazer tudo aquilo sem um aspirador de pó. E a Himari acaba comentando que ela não tem um em casa, ou seja, a casa dela não era limpa desde quando a garota se mudou, tanto que ela nem queria entrar nesse assunto. Mas o Iemori, ele fez tudo o que ela mandou, lavou, limpou a cozinha, jogou o lixo, e ao invés dele comprar comida pronta, na verdade ele comprou os ingredientes e fez comida pra ela. E realmente a comida tava muito boa, mas ela não queria admitir. Isso porque como que ela tava pagando era o mínimo que ela esperava dele, saca? Só que mesmo assim ela ainda tava em choque porque um colega de turma dela que fez o jantar pra ela. E o Iemori fala pra Himari que não tem problemas dela contratar alguém pra cuidar da casa e fazer comida pra ela, porque no fim das contas ela tá gerindo uma empresa e ganhando a vida por si mesma, então não tem nenhum problema nisso. Só que depois disso ela ficou meio quieta, então o clima ficou meio esquisito. Então já que ele terminou o serviço dele, ele fala que tava indo embora. Só que antes dele ir, a Himari acaba perguntando se ele não quer o celular dele de volta. Só que ao invés dela só devolver o celular pra ele, ela fez ele desbloquear o celular. E isso era pra Himari conseguir digitar o número dela pra salvar no celular dele. Porque como foi a tia dela que contratou o Iemori, seria muito trampo a tia dela contratar ele, então era melhor eles conversarem diretamente, toda vez que ela precisasse dos serviços dele, saca? Apesar que o Iemori entendeu o que ela quis dizer, a Himari poderia ter pedido o número dele como uma pessoa normal. E ao invés dela falar pra ele que a comida tava gostosa e admirar o trabalho dele, a Himari faz isso, mas por mensagem, já que eu acho que ela tava com vergonha de falar isso diretamente, e até pede pra ele fazer o jantar mais vezes, porque ela tava cansada de comer fora. E o Iemori só ficou bravo com ela porque ela não falou isso como uma pessoa normal, mas sim, ele vai cozinhar pra ela. E antes do Iemori ir embora, a Himari acaba falando que ele não precisa mais dar o celular dele pra ela enquanto ele estiver ali, até porque lutar contra isso de vazar alguma foto dá muito trabalho, e acaba aceitando ele como faxineiro, mas que nunca era pra ele entrar no quarto enquanto ela estivesse se trocando, porque senão ele ia levar uma surra. Então ele sabia que ela ainda estava chateada com aquilo, mas não é de se admirar, né? Mas passando um dia após isso, o Iemori não só virou o faxineiro da Himari, como também o cozinheiro dela. Em casa ele preparou uma marmita e acabou preparando uma pra ela também. Só que a Himari acaba pedindo que ele fizesse uma marmita como se tivesse sido feito por ela. Isso porque, como eu falei anteriormente, ela é o tipo de garota que é meio desastrosa na vida pessoal. Ela não sabe lidar com deveres domésticos, muito menos cozinhar. E por ela ser uma empresária e ter meio que uma reputação a zelar, ela vai meio que fingir que cozinha bem falando isso pras pessoas, por isso que ela pediu pro Iemori fazer como se tivesse sido feito por ela, saca? O Iemori, até que ele nem questiona, ele faz isso pra ela tranquilamente. E foi então que acontece uma coisa que eu achei bem engraçada, porque nesse momento é quando o Iemori vai pra escola, e até aí basicamente tava tudo bem, só que nesse momento ele acabou recebendo uma mensagem da Himari, falando pra ele ir pra biblioteca da escola e pelos fundos. E ele meio que sem entender nada, ele nem questionou, ele só fez o que ela pediu. E ela acabou pedindo isso porque era pra ele levar o almoço pra ela, e claro, ela não queria que ninguém soubesse disso. E ela pede pra passar a marmita e colocar na mochila dela. O que eu achei engraçado nessa história é que a Himari tava pedindo pra ele passar a marmita pra ela, fez até parecer que o Amorim tava vendendo algo ilícito pra ela, tá ligado? Só que até que faz um pouco de sentido ela pedir pra ele levar escondido, porque basicamente ela vai fingir que foi ela que fez. Se ele passasse isso pra ela na sala, seria uma mentira descarada, não é mesmo? Só que depois que a Himari recebeu o almoço, ela até parecia mais feliz com aquilo. E o Iemori até percebeu que ela tinha gostado, só que tinha um pequeno problema, porque ela não queria sair junto com ele. Até na saída da biblioteca tinha um ritual, porque ela queria sair primeiro. E era pra pelo menos ele esperar 3 minutos antes de sair também. Que até o Iemori chegou a achar que isso era uma trabalheira da porra. Só que tudo isso que a Himari tava fazendo era pra evitar rumores desnecessários. Ela queria que pro Iemori ela fosse apenas a aluna transferida, e que senta ao lado dele, e não fosse nada mais e nada menos que isso. E também o fato do Iemori ser faxineiro dela também era um segredo confidencial. Basicamente a Himari não quer que a escola soubesse que eles têm contato fora da escola, sabe? Mesmo que esse contato seja só profissional. Que o Iemori acabou entendendo que ela quer que eles se evitem, ou pelo menos finjam que não são tão próximos na escola. Só que indo pra sala de aula, a Himari já tava fazendo tumulto de novo. Tinha gente parando ela o tempo todo só pra falar que gosta muito da maquiagem dela. E até tinha gente pedindo autógrafo. Sem perceber, ela já tava causando um tumulto na escola de novo porque ela é muito popular. Que tem gente que até sente inveja do Iemori porque ele senta perto dela. E apesar do Iemori não conversar tanto com a Himari, ele meio que fica só observando ela de longe. E ele acaba notando que ela é muito diferente na escola do que é pessoalmente em casa. Inclusive, ele acha a Himari bem legal quando ela age de importante pros fãs dela. E ele até consegue entender o motivo do porquê ela quer manter o segredo que ela não consegue fazer tarefas domésticas. O que acaba sendo bem complicado, porque o Iemori, ele não consegue fingir muito bem que não conhece ela. Só que apesar de tudo, não é que a Himari queria que o Iemori fingisse que ele não conhece ela. Ela só não quer que a escola saiba que ele é faxineiro dela. Tanto que ela senta perto dele e dá bom dia como se fosse a primeira
primeira vez que eles estivessem conversando hoje. E ela até agradeceu por ele ter emprestado o livro pra ela outro dia. E foi então aí que ele percebeu que assim que a Rimarin vai agir daqui em diante. E ele até ficou um pouco assustado do quão a Rimarin é boa em fingir que não conhece ninguém. Nem se compara a forma que ele tá agindo agora de quando eles estavam sozinhos, saca? Só que nesse instante é quando chega a Kanai e também dá bom dia pro Iemori. E como esses dois são representantes de turma, ela tinha vindo chamar o Iemori porque o professor tinha pedido pra eles carregarem alguns livros. E até aí tava tudo tranquilo, porque o Iemori ia ajudar, que inclusive ele tava todo bobo. Isso porque eles iriam passar um tempo juntos, já que eles são representantes de turma. O que até me faz questionar um pouco, será que o Iemori ele tem uma quedinha pela Kanai? Porque até que parece um pouco, só que a Kanai não é a protagonista, e sim a Rimarin. Então com quem será que ele vai ficar no final, né? Fica esse questionamento. Só que nesse instante, a Rimarin acabou falando do nada antes do Iemori com a Kanai saírem. E ela acaba falando que a Kanai é uma garota adorável, que ela tem um rosto muito fofinho. E ela se apresenta pra Kanai e fala que quer ser amiga dela. Que depois disso, ela se apresenta apropriadamente uma pra outra. E até iriam trocar contatos de telefone, pra vocês terem ideia. Eu só achei engraçado que ela tomou essa atitude meio que do nada, tá ligado? O Iemori até vendo que elas estavam se dando bem, iria até carregar os livros sozinho. Só que a Kanai acaba falando que não ia deixar ele ficar com o trabalho todo só pra ele, e até fala pra Rimarin esperar que depois elas trocariam os números, já que agora ela ia ficar ocupada, então eles fariam isso depois. E ela até comenta com o Iemori que aquilo acabou pegando ela de surpresa. Ela não tava acreditando que a Rimarin chamou ela de fofa, tá ligado? E nem o Iemori tava acreditando no que ele acabou de ver. Inclusive, o Iemori tava até surpreso, apesar dele não ter chegado a comentar. Mas até uma profissional achou a Kanai fofa, apesar que ele já sabia disso faz tempo. E ele pensando dessa forma, eu até achei ainda mais que ele tem uma quedinha por ela. Só que eles chegam na sala dos professores e vão lá pegar os livros, e o Iemori, ele até ia levar tudo sozinho, porque nem tava tão pesado assim. Mas a Kanai nem queria deixar, porque senão nem ia fazer sentido ela ter vindo com ele. Então eles tiveram que dividir ali, nem que seja um pouco. Então o Iemori, ele até dividiu a pilha de livros com ela, mas nem foi igualmente. O que mais uma vez a Kanai reclamou disso, porque não tava nas proporções iguais. Então deu pra perceber com essa atitude dela que ela é uma garota gentil. E ainda por cima leva suas obrigações a sério. Algo tão pequeno ela realmente se importou, sabe? E o Iemori, ele não tava tão acostumado com isso, porque ele sempre fez tudo sozinho. E ainda por cima, ele cuida da própria casa e ainda cuida da casa dos outros. Então ele até pensa que não tá acostumado a receber a ajuda de alguém. Mas ele quer aproveitar essa oportunidade pra conversar mais com a Kanai, já que eles voltaram a estudar juntos depois de muito tempo. E ele tá muito feliz de poder estar mais em contato com ela. Mas depois desse serviço, a Rimarin vai até a Kanai e chama ela pra almoçarem juntas. E até algumas garotas pediram pra se juntar também. O que o Iemori acabou se tocando de uma coisa, porque como a Rimarin quer ficar mais próxima da Kanai, vai ser um problema, porque ele vai ter que evitar ela. E dessa forma, ele não vai conseguir conversar com ela direito. Então praticamente ele teria que se afastar da Kanai, já que ela andaria muito com a Rimarin, tá ligado? Só que foi engraçado nessa parte, porque nesse instante é quando perguntam pra Rimarin se foi ela que fez o almoço. E ela fala com a maior cara lavada que foi ela que fez. E ainda por cima ela acabou falando que cozinhar é uma forma dela aliviar o estresse. Que nesse instante, do nada, o Iemori começou a dar risada. Afinal, foi ele que fez o almoço pra ela, tá ligado? E o engraçado é que logo depois que ele deu risada, ele acabou sentindo uma hora assassina vindo de trás dele. Porque com certeza a Rimarin percebeu, né, que ele tava rindo por causa que ela falou isso. Só que as amigas dela pedem pra ela abrir a vasilha, né, já que eles queriam ver o almoço dela, que a Rimarin até acabou pensando que se tiver ruim, ela vai descontar do salário dele. Só que o Iemori, ele é um cozinheiro de mão cheia, que inclusive ele provou isso nos capítulos anteriores. Que a Rimarin até acaba babando só de olhar pra aquela comida. Que a Kanai até comenta que ela é uma profissional tão boa, que até ela fica impressionada consigo mesmo. Que a Rimarin até tentou disfarçar, né, porque tava dando muito na cara que não foi ela que tinha feito, e acaba falando que ela só ficou impressionada com a marmita térmica que ela tinha comprado, porque ela preserva a comida muito bem, saca? Mas quando ela vai provar a comida, ela faz uma cara que realmente tava delicioso, que as amigas dela até falaram que ela é muito fofa comendo. E o pior é que ela acabou respondendo que o gosto daquela comida é como de qualquer outra, mas como foi ela que tinha feito, o gosto tava melhor que o normal. Que o Iemori, ouvindo aquilo, ele achou rude da parte dela, mas ele tinha entendido que ela fez um elogio pra ele de qualquer forma. A Rimarin é um pouco orgulhosa e não consegue ser 100% direta, saca? Então ela acaba falando que o gosto tava bom porque supostamente foi feito por ela. Só que na saída da escola, eles se encontram na biblioteca de novo porque ela queria devolver a marmita pra ele. E ela manda ele esconder logo aquilo como se fosse o contrabando, tá ligado? Mas ela acabou comentando que ficou interessada em ser amiga da Kanai. O que apesar do Iemori não ter falado nada, ele já pensou que não vai ter muito como conversar com ela. Só que foi então que a Rimarin corrigiu esse mal entendido, porque ela quer ficar amiga da Kanai pros três conversarem juntos. O que o Iemori até falou que ele pensou que eles não iriam conversar na escola. Só que na verdade não era nada disso, que inclusive foi o que eu falei antes. Não é que ela não quer conversar com ele na escola, porque inclusive ela deu bom dia pra ele hoje.
ela só não quer que pareça que eles são próximos fora da sala de aula. E ela até comenta que percebeu que ele tava rindo dela mais cedo. Ela só quer que eles ajam naturalmente na escola, e não como se ele fosse funcionário dela, saca? Inclusive a Rimarin pediu pra ele continuar cozinhando pra ela mesmo que não esteja trabalhando, e que ela vai pagar esse serviço extra, saca? E até que ele aceitou, apesar que ele queria que a Rimarin fosse mais direta. Só que enquanto eles estavam conversando ali, eles nem perceberam uma coisa: a Kanai tava lá no fundo e viu eles juntos. Apesar que ela não ouviu do que eles estavam conversando, eles foram pegos. Então ela acabou percebendo que eles se dão bem no mínimo. Só que depois disso corta pro dia seguinte e já vai direto pro final da aula. E a Rimarin acabou se despedindo do Iemori, e é exatamente como eu tinha falado. A Rimarin não trata o Iemori como se fosse alguém que ela não quisesse contato nenhum. Ela só acaba fingindo que eles são só colegas de classe, apenas isso. E não que fora da escola ele é funcionário dela também. Mas o Iemori até pensa que essa personalidade que ela mantém em público, se fosse a mesma que ela mantém na particular, a vida dele seria mais fácil. Então aparentemente ele acha ela bem mais tranquila em público. Só que depois disso corta pra Kanai saindo da sala e ela tava meio cabisbaixa. E ela acaba comentando com o Iemori que ela tava muito nervosa porque seria o segundo dia de trabalho dela. E é normal estar um pouco ansioso com isso. Só que o Iemori acabou se identificando porque foi assim com ele também. É a segunda vez que ele vai trabalhar pra Rimarin, então ele tava apreensivo também. Só que ele acaba incentivando ela, falando que ela vai se dar bem no trabalho hoje. Só que a Kanai, ela acabou aproveitando aquela oportunidade, já que eles estavam conversando, pra perguntar o que ele e a Rimarin estavam fazendo ontem na biblioteca. E ele acabou se tocando na hora que a Kanai flagrou eles quando a Rimarin tava devolvendo a vasilha pra ele. Então a Kanai já tava pensando que eles são próximos. Mas o Iemori acabou negando, falando que eles só se encontraram por acaso na biblioteca. Não tinha nada de especial nisso, tá ligado? Que a Kanai acabou achando que ele não deveria fazer pouco caso disso. Que o Iemori até pediu desculpas, mas ele só acaba comentando que ele não queria que ela tivesse uma visão errada. O que eu até fiquei um pouco curioso, se o Iemori tava nervoso porque ele não queria que ela entendesse errado, por ele ter ali talvez uma quedinha por ela. Ou sei lá, porque ele tem medo do segredo da Rimarin ser exposto. Fica aí essa curiosidade, porque ficou meio ambíguo. Mas a real é que a Kanai acaba falando que ela não acha que seria estranho eles ficarem próximos. Só que ela fala pra ele não se preocupar, porque ela não iria contar isso pra ninguém, já que ela é uma celebridade e tudo mais, saca? Só que nesse instante ela se despede do Iemori porque ia ter que ir pro trabalho. Então pelo fato da Kanai guardar um segredo do Iemori, ele acaba pensando que eles podem ser mais abertos um com o outro. Mas quanto a Rimarin, ela com certeza não gostaria disso. E por falar nela inclusive, nesse instante ele recebeu uma mensagem, que era pra ele encontrar ela na frente da estação de metrô. O que ele começou a ficar um pouco irritado com essa situação, porque ele tem que fazer todo um rolê pra se encontrar com ela. Sendo que a relação deles é só profissional, então nem faz tanto sentido. Só que ela tava esperando por ele, que inclusive ela tava disfarçada, usando um moletom por cima do uniforme da escola, óculos e chapéu. E tudo isso pra não ser reconhecida. O Iemori foi até um pouco tapado porque ele pergunta por que do disfarce, e ela fala que é muito óbvio, porque caso ela fosse pega fora da escola com alguém, a vida dela estaria arruinada. O Iemori até acabou se questionando por que caralhos ela chamou ele pra se encontrar na frente da estação. Só que ela tinha chamado ele pra irem às compras, porque na última vez que ele trabalhou na casa dela, ele tinha reclamado que a casa dela não tinha aspirador de pó. E ela também não fazia ideia do que comprar pra produtos de limpeza. Ela quer tornar o trabalho dele mais fácil, saca? Que o Iemori até acabou se surpreendendo, porque ela tá fazendo tudo isso por ele. Apesar da sua personalidade, a Rimarin é bem atenciosa. E na realidade, ela até ia comprar as coisas pela internet, mas ela acabou esquecendo. E um detalhe que compra pela internet no Japão é tipo fast food. Eles entregam em um prazo máximo de 24 horas, o que facilita a vida. Só que como ela tinha esquecido, eles tinham que comprar pessoalmente. Sem contar que nem faria diferença se a Rimarin comprasse na internet ou não, porque ela nem sabia o que comprar. Foi até bom o Iemori ter ido junto, saca? Que inclusive, ele até pagar o tempo que ele tava ali, porque caso ela não fizesse isso, ia aparecer o encontro segundo ela. Só que o complicado é que em nenhum momento o Iemori pensou dessa forma, tá ligado? Mas eles chegaram na seção de aspirador de pó e a realidade é que até o Iemori nem sabia o que comprar. Ele não entende nada de marca de aspirador de pó. Então a Rimarin acabou sugerindo pra eles comprarem de alguma marca famosa. Afinal, se é famosa é porque é boa, então vale a pena. Pelo menos esse era o pensamento. O problema é que a marca que a Rimarin tava sugerindo era cara demais. Só que ele esqueceu que tem um empresário ao lado dele que tem um próprio negócio. Então a Rimarin acaba falando que se for pra investir em alguma coisa, que seja algo que realmente vale a pena. E eu acho até que concordo, porque não adianta comprar uma coisa barata se não vai durar muito. Pelo menos uma coisa cara vai durar bastante, tá ligado? Só que o engraçado é que a Rimarin não pensava dessa forma, ela só queria comprar aquela porque o design era bonito. Sendo que você não comprou aspirador de pó pela aparência, e sim pela utilidade. E o Iemori, inclusive, até comentou isso. Só que ela acabou interpretando que o Iemori tinha comentado que ela não se importa muito com a aparência, já que ele viu que a casa dela era praticamente um chiqueiro. Do nada ela colocou palavras na boca do Iemori, coitado. A Rimarin acabou interpretando mais do que deveria. Só que de qualquer forma já estava decidido, aquele era o aspirador de pó que eles iriam pegar. O que ela acabou perguntando
perguntando o que mais ela deveria comprar. E o Emori acaba falando que uma panela de arroz elétrica seria bom. Ele não tinha conseguido dar tudo de si para fazer a refeição dela por conta do equipamento limitado. Que quando a Himari viu isso, ela mudou de ideia na hora. Parece que a comida vinha em primeiro lugar, que ela mandou até esquecer o aspirador de pó, porque ela vai comprar a melhor panela elétrica de arroz. Porque como ele é um faxineiro profissional, ele vai conseguir dar conta usando o aspirador de pó barato. O que o Emori acaba nem se importando, porque ele nem estava a fim de comprar o caro para início de conversa. Mas eles reuniram todas as compras ali que ele ficou bem surpreso. Só ela para conseguir bancar tudo aquilo, saca? E um lado ruim daquilo é que os produtos são grandes, eles teriam que pedir para entregarem. O problema é que isso é agendado, então ia levar uma semana também. Então ele não conseguiria usar o produto de imediato, saca? Só que eles estavam bem empolgados de qualquer forma. O Emori porque ele ia conseguir cozinhar uma panela elétrica de qualidade, e a Himari por poder provar esse arroz delicioso. Por mais que ela não admita que era esse o motivo, tá ligado? Ela até chegou a comentar como que ela gosta do arroz dela. Só que depois que eles fizeram as compras, o Emori acabou comentando com a Himari que a Kanai acabou vendo eles na biblioteca, que ela ficou chocada. Só que não era pra ela se preocupar, porque a Kanai não viu ela entregando a vasilha pra ele. Ele até comenta que topou com ela por acaso, então ia ficar tudo bem. E sem contar que ela prometeu que não ia contar pra ninguém sobre aquilo. E o que mais estava preocupando a Himari é porque ela mentiu falando que cozinhou aquilo. Então ela vai ter que sustentar essa mentira até o fim. Então digamos que Emori estava bem surpreso porque abalou ela mais do que ele esperava. Só que ao mesmo tempo ela estava aliviada porque a Kanai é alguém que não contaria para as pessoas. O Emori até acabou pensando que ele não quer mentir pra Kanai, mas pela Himari, ele vai ter que fazer isso pelo menos a esconder o segredo dela. Só que depois disso, eles acabam passando em uma loja de maquiagem e lá tinha uma estande de produtos só da empresa da Himari. E dá pra ver que ela se orgulha muito de onde ela chegou, saca? Só que eles tiveram que sair às pressas porque tinha alguém chegando que gosta dos produtos dela. Então se alguém reconhecesse ela, ia ser um problema. Então depois disso, os dois resolveram passar numa cafeteria e a Himari até deu o cartão de pagamento da cafeteria pro Emori. E ela fala que é no banheiro, então era pra ele fazer o pedido e queria um café grande. Então até aí tava tranquilo e Emori tava indo lá. Só que ele ficou em choque porque quando ele vai até a atendente, ele acabou percebendo que aquela era a Kanai. Simplesmente alguém que ele não tava esperando em um lugar como esse, tá ligado? E ela tava surpresa de encontrar ele ali e acabou perguntando se ele tava fazendo compras. Só que ele acabou pedindo 2 cafés grandes e normalmente ele estaria feliz de encontrar a Kanai. Só que ele tava com a Himari, então seria um problema se eles fossem vistos juntos. Inclusive ele até ia mandar uma mensagem pra ela pra não voltar pra ali. Só que nesse instante a Kanai começou a puxar assunto e fez ele esquecer disso. Ela fala que ultimamente eles estão tendo muito tempo pra conversar, até porque ano passado eles mal se encontravam. E tudo isso era porque eles eram de turmas diferentes, né? E agora estudam juntos. O que pra Kanai tá sendo muito divertido. O que o Emori até ficou surpreso, né? Porque ela tá achando divertido justamente por isso. O que ela inclusive até começou a disfarçar porque só depois que ela percebeu o que ela tinha falado, mas o Emori já tinha entendido. Que ela tava feliz por eles estarem conversando mais, então era o que importava. Só que nesse instante a Himari acabou voltando e pega o café. O que o Emori vendo ela fazendo aquilo, ele ficou em choque. Que a Himari acabou interpretando que ele pensou que ela fez o número 2, tá ligado? Ela fala que não demorou tanto assim se era o que ele tava pensando. Só que foi aí que ela acabou percebendo que ele só fez isso porque a Kanai tava ali. E agora não tem como dizer que foi uma simples coincidência. Eles vão ter que inventar uma desculpa boa. E esse mangá ele tá sendo divertido de acompanhar, até agora os personagens são muito bons. E a Himari também é bem única, o que torna ela bem divertida. A forma como ela tenta esconder as coisas e disfarçar em público torna tudo engraçado. Só que eu tô curioso de como isso vai desenrolar e se o Emori vai começar a gostar dela. Então é isso basicamente que vamos descobrir. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse mangá, comenta aí o aspirador de pó que com certeza eu trago mais vídeos sobre ele, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.